presidente Lula voltou a ter mais aprovações do que desaprovações entre os brasileiros pela primeira vez este ano. Os dados são da mais recente pesquisa divulgada pela Atlas Intel Bloomberg. 50,2% dos entrevistados disseram aprovar o governo Lula, enquanto 49,7% desaprovam. Na pesquisa anterior, realizada 2 semanas antes, os índices estavam praticamente empatados. 50,3% de reprovação e 49,7% de aprovação. Repare neste gráfico como nos últimos meses a aprovação de Lula vem subindo gradual, mas ininterruptamente, acompanhada de uma tendência semelhante, mas de sinal invertido com relação à taxa daqueles que desaprovam o governo. Aliás, é a primeira vez, desde outubro do ano passado, que o saldo de aprovação do presidente fica positivo. A sondagem foi feita com 7.334 pessoas entre 25 e 28 de julho, com margem de erro de aproximadamente 1 ponto percentual. O aumento da popularidade de Lula parece estar relacionado à reação do governo brasileiro diante da ameaça de tarifas de importação impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O anúncio de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros gerou uma onda de apoio ao governo, principalmente nas redes sociais, nas quais o discurso de defesa da soberania nacional encontrou eco em memes e vídeos, inclusive produzidos com inteligência artificial. Neste outro gráfico é possível perceber um movimento semelhante ao da aprovação pessoal de Lula, mas relacionado à avaliação do governo. A positiva vem subindo, enquanto a negativa cai gradualmente. Na nova pesquisa, 46,6% dos entrevistados avaliaram o governo como ótimo ou bom, um aumento de 3,2 pontos. Já a avaliação ruim ou péssimo recuou 1,2 para 48,2%. A Atlas Intel também mapeou os cenários eleitorais para as eleições presidenciais do ano que vem. Em todos os levantamentos, Lula aparece à frente dos demais concorrentes em disputas de primeiro e segundo turnos. No cenário contra Jair Bolsonaro, que é fundamental lembrar, está inelegível e não sairá candidato. Aliás, é muitíssimo provável que esteja preso ao longo do processo eleitoral. No cenário contra Bolsonaro, Lula vence 47,8 a 44,2. Veja no gráfico como os últimos meses foram bons para Lula e ruins para o ex-presidente, hoje inelegível. O mesmo ocorre com o governador paulista Tarcísio de Freitas. Repare como a diferença a favor de Lula subiu consideravelmente na pesquisa atual em relação à anterior. Lula pulou de 44,6% para 48,5%, enquanto Tarcísio recuou de 34 para 33 pontos. Contra Michele Bolsonaro, Lula igualmente vence e até com mais facilidade. 48,5% contra 29,7% da mulher de Jair Bolsonaro. Os números favoráveis a Lula são coerentes com a parte da pesquisa que mede a imagem dos líderes políticos. Lula é o único que tem a imagem positiva maior do que a negativa. Veja neste gráfico como o atual presidente melhorou ao longo dos últimos meses e finalmente conseguiu ultrapassar o percentual de avaliação negativa da sua imagem. É o contrário do que ocorre com Jair Bolsonaro, como você pode notar neste outro gráfico. Em março, o líder da extrema-direita brasileira chegou praticamente a empatar entre imagem positiva e negativa, mas a partir dali só piorou. Atualmente tem 55% de imagem negativa ante 44% de positiva. A gente está vendo aí a boquinha do jacaré fechadinha e começando a formar o movimento de inversão, né? As coisas estarão ótimas para o governo quando essa parte de baixo, a azul, a mandíbula de baixo, passar para cima e o vermelho ficar para baixo, né? Aí a gente terá o saldo positivo. Eu acho que esse movimento vai continuar, né? Essa recuperação do presidente com a grande ajuda da família Bolsonaro, do governo de Trump, né? Agora, o governo já vinha se recuperando antes do tarifaço, se vocês se lembram, né? Por conta do ataque do Congresso, que derrubou o decreto do IOF, e o governo resistiu, foi ao Supremo e ganhou, e fez a campanha
da justiça tributária, dos ricos pagarem mais imposto. Vocês se lembram que a esquerda, pela primeira vez, e o governo, pela primeira vez, também estavam em vantagem nas redes sociais. Ou seja, esse movimento de recuperação, ele já vinha acontecendo. Você pode olhar aí no gráfico que essa tendência já estava dada, né, de fechar a boca do jacaré aí. Tanto aquele movimento anterior do Congresso contra o governo, e o governo se recuperou com o discurso da justiça tributária, aí outras medidas que o governo vem tomando, como o ataque dos Estados Unidos, né, com incentivo declarado e indiscutível da família Bolsonaro, o Lula se recuperou como candidato, o governo melhorou sua aprovação, a aprovação ao modo de governar do presidente também melhorou, ou seja, choveu na horta do Lula. Mas também, mas também não, queremos dizer assim, choveu na horta do Lula politicamente, no que pese os prejuízos para a economia brasileira, porque também, se os prejuízos forem grandes, isso vai sobrar para o governo, né? Então, não significa que o Lula, como faria um bolsonarista, está aplaudindo a desgraça, né? Ou seja, os efeitos nefastos sobre a economia brasileira. Ele não pode, pelo contrário, ele tem que trabalhar, como ele vem fazendo, ele e o governo todo, para reduzir os danos econômicos. Nesse momento, ele foi favorecido, né, por esse ataque externo, pela atuação do Trump e dos seus aliados bolsonaros. Agora, é claro que, por exemplo, se um dano econômico for muito grande, tiver muito desemprego, aliás, tem uma notícia hoje, o desemprego está agora hoje em 5,8, que é a menor taxa de desemprego desde 2012, né? O Lula precisa conservar esse índice bom de desemprego, né? Baixíssimo desemprego. Agora, se o ataque norte-americano produz muito desemprego, isso vai sobrar para ele. Então, por isso que é importante continuar negociando e tentando.